Assim está escrito, João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na Tua santa presença, para Te engrandecer, Te exaltar, Te glorificar e na beleza da Tua santidade Te adorar. Aqui está a Tua igreja, que vieram, meu Pai, com o objetivo de receber o conhecimento do céu, a palavra do Senhor, para que assim possa ter uma vida, meu Deus, firme, consciente e abundante na Tua presença. Pai Santo e Poderoso, fale conosco e com a Tua santa palavra nos alimente, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar e dê pelo menos meia hora da sua atenção para que a gente possa discorrer algo da santa palavra de Deus. Pois bem, eu vi um sacerdote católico outro dia, em uma das suas pregações, relatando o nome dos fundadores das igrejas. E ele relatava que quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus foi o Edir Macedo. Quem fundou a Igreja Mundial foi Valdemiro Santiago. Quem fundou a Igreja Plenitude do Trono de Deus foi o apóstolo Agenor Duque. E assim saiu ele dizendo, como quem fundou as Assembleias de Deus, Daniel Berg, Navingre, quem fundou os Testemunhos de Jeová, Charles Tazel Russell, quem fundou os Mormons, o Joseph Smith, e assim ele foi dizendo, e mostrando que cada igreja tinha um homem como fundador, até que ele disse, mas veja, a nossa igreja, ele disse, foi fundada pelo próprio Jesus. A Igreja Católica, dizia ele, foi fundada pelo próprio Jesus. Só que não é uma verdade absoluta essa questão. E eu, como sou curioso e não gosto de comer gato por lebre, eu vou pesquisar, eu vou estudar e vou olhar para procurar a realidade das coisas. Então, quando eu procurei, na verdade, lá no Google diz que o fundador da Igreja Católica seria o apóstolo Pedro. Seria o fundador da Igreja Católica, dentro do conhecimento das enciclopédias, dos que assim afirmam o conhecimento, eles vão dizer que o fundador da Igreja Católica seria o apóstolo Pedro. Sendo que, na verdade, se você estudar com um pouco mais de cuidado, você vai saber que no ano 320 depois de Cristo, quem deu essa nomenclatura ou quem criou esse sistema para a igreja foi o imperador romano chamado Constantino. E assim surge a Igreja Católica. Eu acho até interessante que quando eu for evangelizar e sempre encontro alguém, vou visitar e sempre evangelizo, e às vezes a pessoa diz, não vou para a sua igreja porque eu já tenho a minha igreja, eu sou da Igreja Católica. E eu com muita sinceridade, com muito carinho, com muito amor, olho para a pessoa e digo, mas eu também sou católico. E eu pergunto para a pessoa de uma forma muito educada, você sabe exatamente o que significa ser católico? Porque às vezes a pessoa diz que é uma coisa sem saber o significado daquilo, porque a palavra católico significa universal ou mundial. A palavra católico é mesmo quando você quiser dizer uma coisa assim, isso existe em todo o mundo ou existe em todo o universo, você pode usar a palavra católica, isso existe no catolicismo, ou seja, isso é uma coisa mundial ou universal. Então eu digo para a pessoa, eu sou católico porque eu faço parte da Igreja Universal de Cristo, da Igreja Mundial de Cristo, da Igreja de Cristo que está em toda a terra. Então eu sou católico. E também sou apostólico. Eu digo para a pessoa com muita segurança, você pode falar isso sem medo de errar. Eu digo também sou apostólico porque eu sigo os ensinamentos dos apóstolos e até afirmo, nós sabemos disso, que Jesus não escreveu nenhum livro. Jesus não escreveu nenhum livro, ele só fez e falou, ele só operou milagres e pregou, mas escrever, ele não escreveu nada. Quem escreveu foram os santos apóstolos e os discípulos de Jesus. Então nós hoje nos baseamos para ter a nossa fé em Deus, em Cristo, por aquilo que os apóstolos ensinaram e escreveram. Então digo, eu sou católico, eu sou apostólico, só não sou romano. Eu sou católico, apostólico, cristão, porque eu sigo a Cristo, não a Roma. Então a pessoa fica olhando um pouco espantada, um pouco curioso,
para essa explicação, para essa realidade. Então alguém trouxe a realidade com relação à igreja, e é sobre isso que eu quero falar na noite deste dia, sobre a igreja. Pois bem, a palavra igreja é uma palavra vinda do grego, e no grego significa os tirado para fora. Por isso que eu li o texto. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi a vós. A palavra igreja, eclésias, é assim que se fala no grego, eclésias, quer dizer, os tirado para fora. Jesus nos tirou para fora do pecado, para fora do mundo, para fora da desobediência, e assim formou a sua igreja. Isso é o que significa a palavra igreja, os tirados ou chamados para fora. Os escolhidos e tirados, os escolhidos e chamados. Ora, alguém disse de uma forma muito segura que no mundo só existe duas igrejas. Eu não estou falando de nomenclatura, denominação. Eu estou falando o que alguém afirmou e eu entendi. Isso é coisas que se pregavam há 15, 20, 30 anos passados. Só existem duas igrejas no mundo, só são duas. Uma é a que vai subir e a outra é a que vai ficar. A igreja dos salvos e a igreja dos desviados, a igreja dos obedientes e a igreja dos desobedientes, a igreja dos fiéis e a igreja dos infiéis, a igreja de quem obedece e a igreja de quem desobedece. Só são duas, não existe mais nem menos. O que resta saber de que igreja nós estamos fazendo parte, de qual igreja nós estamos fazendo parte. Pois bem, eu estou falando sobre igreja. Hoje existe uma moda, não chegou por aqui ainda, talvez chegue, não sei, com mais tempo, menos tempo, que é a moda dos desigrejados. Já ouviu falar dessa turma? Os desigrejados são pessoas que dizem que não precisam da igreja, não precisam de pastor, não precisa de disciplina, não precisa de doutrina, não precisa de guia, de orientador, não precisam. Eles acham que participar da igreja é ser manipulado. Assim eles se declaram, assim eles se observam, e assim são denominados de desigrejados. Eu acho isso um pouco perigoso. Aquela pessoa que diz, não, vou ser crente em casa, eu não preciso de pastor, eu não preciso estar reunido com os irmãos para dizer que estou na igreja. Isso é algo meio perigoso. E até contraditório com a Bíblia. Por quê? Porque quando você vai ler Atos capítulo 2, a partir do versículo 40, 41, onde mostra o surgimento organizado da igreja, é ali onde começa a haver uma organização da igreja, você vai ver que nos textos que ali estão escritos, diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Pode ler lá, Atos 2, 41, 42, 40, por ali afora. Diz que os discípulos de Jesus, eles perseveravam todos os dias no templo. Todos os dias. Não era um dia sim, outro não. Um dia sim, outro não. Não era quando dava vontade, ou quando tinha tempo, ou quando estava tudo favorável, ou quando estava estiado, ou quando não estava fazendo calor. Todos os dias eles estavam no templo. E é interessante eu lhe dizer que esse templo não é o templo que foi construído por Salomão. Não é o templo de Salomão. Esse templo é o que foi construído por Herodes. E Herodes, ele é edumeu. Edumeu é a mistura de judeu com gentil, é uma coisa meio esquisita. Ele não era um crente genuíno, ele não era um judeu genuíno, o Herodes, não. Ele construiu o templo, mas construiu para Deus, mesmo querendo ser aplaudido por aquilo, elogiado, mesmo querendo os créditos daquilo ali, querendo ser elogiado. O templo foi para Deus, o templo foi para adorar a Deus. Então quem ia para o templo não ia para adorar Herodes, apesar de que você sabe que os Herodes, eles gostavam de ser adorados. Lembra que teve um que morreu com medo de bicho porque não quis dar glória a Deus? Porque eles queriam a glória para ele. Esse templo mesmo, o Herodes demorou 46 anos para construir. Salomão construiu em 7.
Salomão foi em 7. Esses foram 46 anos. Então eles queriam fazer algo pomposo, grandioso, vultuoso, para se destacar e aparecer e ter o nome exaltado. Mas quem ia para o templo não ia para exaltar Herodes, ia para adorar a Deus, ia para glorificar a Deus, ia para exaltar a Deus. Pois bem, eu estou falando sobre igreja. E eu estou dizendo que alguém se denomina desigrejado, só que os discípulos de Jesus estavam todos os dias no templo. Eles não perdiam culto, eles não perdiam oportunidade de estar na presença de Deus. Pois bem, isso é interessante. Eu não vou ler, mas eu vou deixar a referência para você aí, quiser conferir. Colossenses 1,18 e Efésios 5,23. Tem outros textos que vai falar sobre isso, que vai tratar sobre isso. Nesse texto de Colossenses 1,18 e Efésios 5,23, vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça, não é o cabeça. Quando você fala de o cabeça, você está falando da posição de líder. Posição de liderança é o cabeça. A cabeça está falando, entre aspas, da anatomia, da forma do corpo. Então Cristo é a cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo. Aí alguém diz que crê em Cristo, mas não quer estar no corpo dele. Como é que pode isso? Alguém diz que crê em Cristo, que serve a Cristo, mas não quer fazer parte do corpo de Cristo. Isso é complicado de entender, fica difícil de entender. Então eles dizem que não querem fazer parte da comunidade da igreja que faz parte, que é o corpo de Cristo. Então não tem lógica, não tem sentido alguém dizer que ama a Cristo, que crê em Cristo, que serve a Cristo, que adora a Cristo, que está e não faz parte do corpo de Cristo. Fica sem sentido, fica desanexado, fica complicado. Então se alguém, aleluia, crê em Cristo, obviamente vai fazer parte do corpo de Cristo. Ora, quando João na ilha de Patmos, ele tem a revelação, João tem a revelação da ilha de Patmos, e logo no início ele diz que vê um que é Cristo no meio dos 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, que vai representar as 7 igrejas lá do Apocalipse. São 7 castiçais, e o Filho do Homem está no meio dos 7 castiçais. Então veja, se alguém quer chegar a Cristo, primeiro tem que passar pela igreja. Ele fica no meio das 7 igrejas. Então, para se chegar a Cristo, primeiro você passa pela igreja. É como se fosse uma hierarquia. Lembra que Jesus Cristo disse assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para ir a Cristo você passa pela igreja, e para ir a Deus você passa por Cristo. A Bíblia diz, irmão, que existia um homem lá, está em Atos, acho que é 8, 9, chamado Cornélio. Cornélio era justo, era obediente, era piedoso, era um homem fiel, era um homem amoroso, dava esmola, fazia oração, era uma pessoa do bem. Ele era uma pessoa tão justa que um dia ele viu um anjo. Um anjo de Deus apareceu para Cornélio, irmãos. E o anjo disse assim para ele: as suas orações têm sido ouvidas no céu. As suas orações têm chegado diante de Deus. Deus tem ouvido as suas orações. Deus tem te contemplado. Tu és conhecido nos céus. Porém agora, manda chamar a Simão Pedro, que está em Jope, na casa desse irmão curtidor, e ele te dirá o que tens que fazer. Veja, o anjo não é autorizado a pregar o evangelho. O anjo não é permitido pregar o evangelho. O anjo poderia dizer: tu tem que aceitar a Jesus, tu tem que ser crente, tu tem que se converter, tu tem que ser fiel a Cristo, se quiser ir para o céu. O anjo não podia falar isso, não foi autorizado a ele. Ele disse: manda chamar a Simão Pedro, que faz parte da igreja, e ele vai dizer para você o que você tem que fazer. A responsabilidade de pregar o evangelho é da igreja, irmãos. Glória a Jesus. Então ninguém pode dizer que ama Cristo e não querer fazer parte
do seu corpo. A Bíblia também diz que a igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa, está na Bíblia, irmãos. Você pode ler lá em 1 Timóteo 3:15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Lá diz que a igreja não é o templo, não é o prédio, não é o salão, não é o espaço construído de concreto e alvenaria. É a igreja. E a igreja só é a igreja, irmãos, quando está unida e reunida. Alguém disse que sozinho você é templo. Quando você está só, você é templo e morada do Espírito Santo. Nós só somos igreja quando estamos reunidos. Então, quando nós nos reunimos, nós nos tornamos igreja. E quando nos tornamos igreja, diz a Bíblia, que nos tornamos casa de Deus. Não sou eu, pode conferir 1 Timóteo 3:15. A igreja é a casa de Deus. Aleluia. Deus, irmãos, quando vê o seu povo se reunir e formar a igreja, Ele vem habitar no meio. Não é à toa que está escrito lá em Mateus 18:20, se a memória não me falha: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio dele. Porque o Eterno, o Santo, Ele faz parte, Ele se faz presente no meio dos castiçais, no meio da igreja. Então, quando a igreja se une e se reúne, Jesus se faz presente. Glória a Deus. Pastor, em casa eu posso me reunir como igreja? Em casa pode, a partir do momento que você haja com característica de igreja. Se você chamar a sua esposa, os seus filhos e se reunirem, vamos cantar, vamos ler a Bíblia, vamos orar, você acabou de formar a igreja. Você deu à sua família característica absoluta e plena de igreja, porque você reuniu com o propósito de adorar a Deus. Porque a igreja, sua igreja, não é só juntar um monte de gente que diz que é crente e virou uma igreja, não. É quando se junta para adorar, não é quando se junta para fofocar, para falar da novela, não, é quando se junta para adorar. E a igreja, aí Deus se faz presente, aí Deus opera, aí Deus fala, aí Deus cura, aí Deus faz milagre, irmãos. Eu estou pregando sobre igreja. A igreja é a casa de Deus. A igreja não é o templo. Preste atenção, guarde o que eu estou falando e ensinando. Não são as 4 paredes, é a igreja unida e reunida. Nesse mesmo texto diz que ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja, o povo de Deus, com este objetivo, com essa finalidade, ela é coluna e alicerce. Baluarte é mesmo que alicerce. É baluarte, coluna e baluarte da verdade. O alicerce é o que segura a base, a coluna é o que segura o peso de cima. Glória a Deus. O alicerce é o que segura a parte de baixo, a coluna é que segura a parte de cima. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Louvado seja Deus. E Cristo é a base e a coluna da igreja. Glória a Jesus. Quando eu trago essa palavra ao coração dos irmãos, eu quero falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma das 7 igrejas da Ásia, lá do Apocalipse, que eu já citei há pouco. A igreja de Laodiceia, na verdade é uma cidade, e tem 2 cidades vizinhas a ela, Colosso e Hierápolis. Hierápolis e Colosso são 2 cidades vizinhas de Laodiceia, uma a 10 quilômetros, outra a 16 quilômetros, não lembro qual das duas. Na cidade de Hierápolis, tinham fontes de águas quentes. Lá em Hierápolis, tinham águas termais, águas quentes.
e era muito procurada, as pessoas iam muito para lá, para Hierápolis, para se banhar nas águas, nas fontes das águas de Hierápolis, porque eram águas quentes e tinha um poder curativo, poder de curar. As águas quentes de Hierápolis, ela tinha poder de cura. Se alguém estivesse com alguma enfermidade, ia para Hierápolis mergulhar nas fontes termais de águas quentes. Já em Colossos, a água de Colossos eram águas frescas, frias, geladas, digamos assim. As águas de Colossos serviam para curar. As águas, aliás, de Hierápolis, a de Colossos, serviam para refrigerar. Aí Jesus Cristo, ele disse para a igreja de Laodiceia: oxalá fostes fria ou quente. Quem dera você fosse fria ou quente. Alguém pensa, e alguém até ensinou sobre isso em outro lugar, dizendo que quando a gente lê Jesus falando sobre esse texto e dizendo que a igreja de Laodiceia, oxalá que ela fosse fria, o frio aqui não está falando de pessoas desanimadas, de pessoas tristes, de pessoas melancólicas, de pessoas sem ânimo, de pessoas sem empolgação, de pessoas frívolas ou de pessoas melancólicas. Não é desse tipo de frio que ela está falando. Isso aqui é outra realidade. Isso aqui tem a ver sobre frieza espiritual, é que está lá em Mateus 12, 24, 12, não lembro a referência, que diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Não, o que Jesus está falando aqui em Apocalipse não tem a ver com esse esfriamento. Tem a ver em falar que a igreja precisaria ser fria no sentido de ter algo para poder refrigerar aquele que está aflito, angustiado, amargurado, desesperado, que está sem rumo, que está sem esperança. Aí você vem portando águas frescas e chega alguém que está atribulado e você consegue refrigerar essa pessoa. Você consegue acalmar essa pessoa, trazer refrigério. Ora, a mensagem principal do Evangelho é arrependimento. João pregou arrependimento. Arrependemos que é chegado o reino dos céus. Depois de João vem Jesus e a mensagem não é outra, é arrependimento. Arrependemos porque é chegado o reino dos céus. Quando chega a vez dos apóstolos, a mensagem não é outra. Atos 3:19. Pedro pôs-se em pé e começou a pregar e disse assim: arrependemos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença de Jesus. Aleluia. Então a igreja precisa produzir e assim ter condições de apresentar ou ofertar refrigério para aquele que está com uma alma aflita, angustiada, querendo, aleluia, até se matar. Glória a Deus. É por isso que ele manda, ou que ele diz: oxalá, Laodiceia, que fosse fria ou quente, porque a água quente, repito, tinha um poder de curar. Então ele está mostrando que a igreja de Laodiceia precisaria revelar essas duas características: refrigerar e curar. Refrigério e cura. E você, como igreja, o que é que você tem produzido? Tem produzido refrigério na vida de alguém? Você tem encontrado alguém angustiado e tem dado uma palavra e ele tem se acalmado? Você tem encontrado alguém aflito e você tem pregado o evangelho para ele e ele começa a receber paz na alma? Como você está agindo como igreja? Você está diminuindo a questão ou está aumentando a questão? Você está pregando a paz, o amor, a união, está pregando a briga, a discórdia, a contenda, a divisão, a confusão? Glória a Deus. A igreja precisa produzir refrigério na vida do aflito. Glória a Deus.
Oxalá fosse fria ou quente. O quente, água quente, curava. Alguém chegava doente, mergulhava nas águas e saía restaurado, saía curado. Aleluia. E mais uma vez a pergunta vai ecoar como igreja: você tem curado os doentes ou tem aumentado a enfermidade deles? Ou tem aumentado a angústia, a tristeza, o desespero deles? Oxalá, Laodiceia, tu fosses fria ou quente, mas tu és morna. Tu não é fria e nem quente, tu és morna. Por quê? Como Laodiceia ficava no meio das duas cidades, Colosso e Herápolis, as águas vinham das duas cidades e se encontravam na cidade de Laodiceia, água fria e água quente. A água se tornava água suja e morna, que quando alguém ia beber não conseguia engolir, cuspia fora, não achava sabor na água morna, era rejeitada, era uma água totalmente desprezada, nem refrigerava e nem curava. Louvado seja Deus. Aí é onde Jesus Cristo vai trazer a revelação, mostrando que muitas das vezes nós ficamos cocheando entre dois pensamentos. Uma hora a gente quer ser fiel, outra hora a gente diz: eu vou ser infiel. Uma hora a gente quer vir para a casa de Deus, outra hora a gente quer ir passear no shopping para paquerar. Uma hora a gente quer fazer a obra, outra hora a gente quer se desviar. E a gente não decide o que quer fazer. É frio e quente misturado, aí se torna morno. Um morno é vomitado por Deus da sua boca para fora. Glória a Deus. E a pergunta que não quer calar: você está frio, está quente ou está morno? Meu Deus do céu. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, inseguro, indeciso. Já viu que tem pessoas mornas? Uma pessoa morna, como disse alguém, é aquela pessoa que faz as coisas mais ou menos. A Bíblia diz: um servo só não pode servir a dois senhores. Faz as coisas mais ou menos, nunca faz com convicção, com certeza, com determinação. Sempre faz a coisa morna, mais ou menos. E coisa mais ou menos, irmãos, é rejeitada. Coisa mais ou menos é desprezada. Nem o homem quer coisa mais ou menos. Imagina Deus. Quando você for fazer alguma coisa, não só na igreja, irmão, não só para Deus, mas quando você for fazer alguma coisa, não faça mais ou menos. Não faça mais ou menos. Dê o seu 100%, dê o seu tudo, dê o seu melhor, dê o seu máximo. Mostre o seu potencial, a sua capacidade, mostre o seu talento. Não faça coisas mais ou menos, faça coisa plena. Se não tem capacidade, se prepare, estude, corra atrás, pesquise, se aprimore, mas dê o seu melhor para Deus. Aí vem cantar, canta mais ou menos. Vem adorar, adora mais ou menos. Vem cultuar, cultua mais ou menos. Vem fazer, faz mais ou menos. Vem pregar, prega mais ou menos. Vem para o culto, é o culto mais ou menos. E fica nesse mais ou menos, irmão. Deus não recebe mais ou menos. Deus recebe 100%, louvado seja. Aí fica aquela adoração xoxa, murcha. É adoração, mas está xoxa. É adoração, mas está murcha. É louvor, mas está xoxo. É louvor, mas está murcho. É culto, mas está xoxo. É culto, mas está murcho. Meu irmão, você tem que entender que Deus não aceita sacrifício morno. Ou é ou não é para Deus. Eu preciso ter convicção do que eu quero. Aleluia. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu preciso sonhar e lutar para realizar o sonho. Glória a Deus. É isso que está faltando em mim.
É isso que está faltando em você, uma determinação plena. Dê o que der, vem o que vier, se levante, se levantar. Pode se levantar o espírito do governador, Senaqueribe, Herodes, Faraó, pode se levantar Satanás, o inferno, pode se levantar quem quiser, mas eu vou fazer a obra do meu Deus, eu vou dar o meu melhor para Deus. Se Satanás se levantar, se ele não se levantar, se ele quiser, se ele não quiser, eu vou fazer para Deus. Caio aqui, me levanto ali, mas vou fazer. Aleluia. Vão me perseguir, me caluniar, puxar o meu tapete, mas eu vou fazer. Aleluia. Glória. É só isso que Deus quer de mim e de você. Eu e você não conseguimos fazer nada. O próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então sem Jesus a gente não faz nada. Mas o que nos faz alcançar e realizar projeto é o desejo de fazer. Porque se você olhar pelo olho humano, Davi e Golias, Davi não aguentava um peteleco, um cascudo de Golias, irmãos. Davi não aguentava. Davi pegou 5 cheixos, 5 pedras do ribeiro, um cajado e uma funda para enfrentar um homem que só de massa muscular tinha cerca de 350 quilos, só de massa muscular, meu irmão. Que quando colocava o capacete, a couraça, a bota, quando vestia todos as ferramentalhas lá, os paramentalhos lá de guerra, dava cerca de 600 quilos. Quando pegava a lança, escudo, a espada, a armadura e vestia, dava de 500 a 600 quilos. Davi só pesava 54 quilos, nem 10% era. Ou talvez 10%. E Jesus está falando aqui do 10%. Glória! O Golias está todo protegido. Davi não tem armadura, Davi não tem escudo, Davi não tem capacete, Davi não tem couraça, Davi não tem bota, Davi não tem espada, Davi não tem lança, Davi não tem arco, Davi não tem flecha, ele tem uma funda e 5 pedras. Não tinha como Davi vencer Golias. Mas o que é que faz Davi vencer? É o que ele mesmo declara quando ele olha para Golias: tu vem a mim com espada, lança, varapaus, escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que garante a vitória, irmãos, não é a minha capacidade, a tua capacidade, é a minha cultura, a tua cultura, o meu preparo. Não, o teu preparo é a sua fé e a vontade de fazer, de dar o melhor. Aí Deus na frente, não se preocupe, só pelo seu desejo eu vou te abençoar, te exaltar e te fazer vencedor na terra. O segredo está aí, meu irmão. Acreditar e nunca desanimar. Acreditar e nunca desistir. Acreditar e nunca parar de lutar. Mesmo se você não vê nem 1% de chance de vencer, mas pode ir. Porque Deus não precisa nem de 1%, nem de 0,5%, nem de 1% de 1%. Às vezes, irmãos, na matemática de Deus, você tem 0% de chance de vencer. Mas é você que tem 0 de chance ou por cento de chance de vencer. Mas Deus não. Deus no seu 0% de chance de vencer, Ele te faz mais do que vencedor. É só você partir para cima e esperar a vitória que vem daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Então a igreja de Laodiceia era um misto de água quente com água fria. Misturava água quente com água fria. Você não pode misturar. Ou você é, ou você não é. Às vezes eu estava conversando com alguns obreiros de uma congregação, dando algumas orientações, e uma das coisas que eu disse foi o seguinte: eu digo, não queira administrar a igreja como você administra a sua empresa. Não dá certo. Não queira administrar a igreja
como você administra a sua empresa. Não dá certo. Aí eu olharam para o ministério, não dá não, pastor. Eu disse, não. Eu digo, olha, se eu fosse administrar uma igreja do jeito que aliás, administrar uma empresa do jeito que eu administro a igreja, quebrava na hora, não dava certo. Se eu fosse administrar uma empresa do jeito que eu administro a igreja, ia falir. As pessoas iam chegar a hora que quisesse chegar, no dia que não quisesse ir, não ia. Se eu mandasse fazer, não ia fazer. A empresa ia quebrar. Se eu fosse dirigir uma empresa, eu tinha que ressignificar toda a minha mente, todo o meu comportamento, toda a minha visão de trabalho e trabalhar totalmente diferente. Não daria certo. Porque na empresa você tem que ser positivo. Você tem que punir, tem que pegar pesado, tem que dar ordem. Se não cumprir, dá suspensão, manda-se embora, demite, manda ir para casa, manda pegar descendo, manda pegar. Na empresa é assim. Não produziu, não alcançou a meta, vá-se embora. RH, setor pessoal, recursos humanos, pode levar a carteira da baixa. Na empresa é assim. Só que esse sistema da empresa não funciona dentro da igreja. Primeiro, porque na igreja as pessoas trabalham de forma voluntária. Ninguém recebe nada para fazer. Quem faz a obra faz voluntário. É óbvio que quem tem consciência, feito eu, hoje eu não trabalho assim, não é porque eu sou pastor e a igreja me sustenta, é desde que eu era porteiro na sede de Madureira e Maceió em 1995. Era o primeiro e o último a sair da igreja, o primeiro a chegar e o último a sair. Saía com uma caixa nas costas, rasgava até o ombro para fazer evangelização, descia gruta, subia gruta, professor de escola dominical, porteiro, tocava na banda, cantava no coral, coordenava a mocidade, professor de escola bíblica, e sempre lá. E não recebia nada por isso, mas sempre tive o prazer e a alegria de fazer a obra do Senhor. Então, dentro do contexto espiritual, não funciona. Porque na empresa você bota um para fora hoje, amanhã tem 10 querendo a vaga dele. Na igreja, se você colocar um para fora, ele sai e já leva 10 com ele. Mas aí, pastor, sendo assim, o que é que o senhor tem que fazer? Pedir misericórdia de Deus, porque ninguém respeita o pastor com medo dele, respeita por temor a Deus. Na empresa, ninguém respeita o patrão por temor a Deus, respeita com medo de perder o emprego e perder o salário. Vocês entendem isso? Glória a Deus. Então é diferente. Então a igreja de Laodiceia era uma mistura de frio e quente. Ela não tinha convicção, não tinha firmeza, misturava. Então você não pode misturar o mundo com o espiritual. Você não pode misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Você não pode usar as estratégias do mundo com as coisas de Deus. Tem coisas que podem equivaler? Tem. Não vou dizer que o que você aprende numa empresa não pode ser usado na igreja, o que você aprende na igreja não pode ser usado na empresa. Pode, mas não pode ser a base, a referência, não pode ser o principal. Tem que haver muito cuidado, muita cautela. Pois bem, eu estou falando sobre igreja, estou terminando já, tenho ali 10 minutos. Igreja, os tirados para fora, somos nós. Porém, essa igreja, como eu comecei falando, muita gente fala que fulano fundou a igreja A, Beltrano a igreja C, e cada igreja tem os seus fundadores. Eu não estou falando de igrejas pertencentes a homens, eu estou falando da igreja que pertence a Jesus. Ele chegou para Pedro no capítulo 18, se eu não me engano, de Mateus, versículo 16, ele diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus. A igreja de Jesus, venha o que vier, levante-se o que se levantar, ela vai permanecer firme, inabalada. Ninguém consegue tirá-la do lugar, removê-la do lugar, porque ela é edificada não pelo homem, mas edificada
por Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não vão vencê-la, não irão barrá-la, nem pará-la, nem fazê-la desistir ou desanimar. Isso já estava revelado no Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você já viu aquele tipo de crente que tem na igreja, irmão? Que tem hora que tudo se desmorona na vida dele. Aí alguém olha assim e diz, vai se desviar. Aí que você chega no culto, ele está lá. Tem hora que vem um maluco, uma tempestade, que a poeira tapa. Aí você, dessa vez ela desanima, dessa vez ela se desvia. Aí quando você chega no culto, ela está lá. Tem hora que perde o emprego, o filho fica doente, e alguém se acaba, e aquela confusão. Aí você diz assim, agora ela se desvia, ela nem vem para o culto hoje, mas se você chega, ela está lá. Às vezes a família se acaba, se destrói, às vezes morre alguém da família, se acaba tudo, fica doente. Aí você diz, agora ela não vai mais para a igreja, vai se desviar. Mas quando você chega, ela está lá. Às vezes é caluniado, perseguido, humilhado, rejeitado, pisado, traído, abandonado. Aí você diz, agora ele se desvia, agora ela sai da igreja. Mas quando você chega, ela está lá. Sabe o que é isso? É a igreja de Jesus, chamada, lavada, consumida e edificada por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Agora aquele que só tem nome de igreja, só basta Satanás fazer uma careta para ele, mas eu estou já indo beber cachaça. Mas irmãos, passei pela irmã, ela não me deu a paz do Senhor. Acho que eu não vou mais para aquela igreja, não. Qualquer coisa é motivo para ele desanimar, para ela desanimar, querer sair da presença. Não, meu irmão, quem foi chamado por Jesus, quem foi escolhido por Jesus, vem o vento, a tempestade, se levanta as ondas, vem a prova, a perseguição, entra no deserto, joga na fornalha, joga na cova, se levanta Senaqueribe, Chucaveira, Tranca-Rua, Zé Pilinca, Bombaíra, Maria Padeira, se levanta o inferno, se levanta o mundo todo, se levanta a morte, mas ele permanece de pé, adorando, exaltando, glorificando e trabalhando na obra de Jesus. Eu estou falando de igreja, irmãos. Eu estou dizendo que Jesus ainda tem igreja na terra. Porque está se gerando na atualidade uma igreja mimizenta, uma igreja frívola, uma igreja morna, uma igreja desanimada, uma igreja sem unção, uma igreja sem presença, uma igreja sem graça, que vem para o culto, não adora, fica falando da novela, fica falando da roupa da irmã, fica falando do sapato do irmão, fica botando para não é uma igreja que vem para o culto, vem para adorar. Ora, mamaias. Aleluia! Aleluia! E a pergunta que não quer calar: de qual igreja você está fazendo parte? Aleluia! Só tem duas, não? Só existe duas igrejas: a que vai subir e a que vai ficar, a que vai para o céu e a que vai ficar na terra, a que vai morar com Deus e a que vai morar distante de Deus, a que vai receber coroa e a que não vai receber nada. Só são duas igrejas, irmão. A igreja que vai ficar, ela gosta do mundo.
A igreja que vai ficar é amiga do mundo. A igreja que vai ficar pratica as coisas do mundo. A igreja que vai ficar fica amando o mundo. A igreja que vai ficar, ela deseja o mundo, mas a igreja que vai subir é uma igreja que adora. Adora quando está tudo bem, quando está tudo ruim, ela também adora. Aleluia. É uma igreja, irmãos, que mesmo que se levante tudo, ela permanece na presença. Aleluia. Glória. A igreja que vai ficar, ela fica procurando motivos para não vir para o culto. Não vou para o culto hoje não, que o vestido que eu queria ir está molhado. Tem mais uns 5, 10 lá no guarda-roupa. Mas eu queria ir com aquele. E você vem para onde? Para a igreja ou para o discípulo? Você vem para a igreja ou para fazer um book? Uma sessão de fotos? Não vou para o culto hoje não, porque na hora do almoço eu não comi o que eu queria comer. Eu queria comer um bife e comi ovo. Vou não para o culto hoje. Porque se eu for, não vou nem adorar. E crente em meia sola da beleza. Não vem para a igreja adorar se comer lasanha, se comer bife, se comer ovo, não quer vir adorar bonitinho da fanta, é você. Aleluia! A igreja de Cristo adorava na fornalha, adorava no Coliseu, na arena. Aleluia! Você sabe o que é arena? Eu vou explicar para você. A palavra arena é uma palavra que vem do romano, da linguagem romana, do latim, areia. Arena é o mesmo que areia. Isso era uma área que ficava no centro do Coliseu. O Coliseu era uma espécie de anfiteatro, ou como se fosse um estádio de futebol, cheio de arquibancada, onde centenas ou talvez milhares de pessoas iam para ver os shows, gladiadores se matando. Gladiadores, homens lutando com homens, ou homens lutando com feras. E o povo gostava. Teve um imperador, não lembro o nome dele, que quando ele inaugurou o Coliseu, ele fez uns 3 meses de festa, irmãos. E ele aproveitou para matar crente, não sei quantos mil crentes por dia. Qualquer dia eu relembro essa mensagem e passo para você. Eram centenas de crentes por dia que ele matava. Jogava lá para os leões devorarem, os touros matar a chifrada, os cachorros comerem. Eles jogavam na arena, homens, mulheres, crianças, velhos, jogavam na arena. E um dia Hollywood criou uma produção cinematográfica e apresentou Nero lá no lugar de destaque do imperador e os crentes na arena. E chegou a hora de soltar os leões. E ele pensava que os crentes iam ficar em desespero. Todos se levantaram, ficaram de pé e começaram a adorar. Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, eu sempre de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aí entravam os leões e começava a devorar, e eles cantando. Aí quando terminava o espetáculo, a cena de Hollywood mostra que Nero desce até a arena e começa a olhar para o rosto dos irmãos, das irmãs e das crianças, e ele fica revoltado e indignado e diz: mas por que eles estão sorrindo? Porque o rosto deles é de alegria. Eles foram devorados, rasgados, batidos pelos leões, e o rosto deles está um rosto de alegria. Estão sorrindo, estão alegres. Isso é igreja, irmão. É morrendo, mas adorando e glorificando o nome de Jesus de Nazaré. Mas eu e você não queremos adorar só porque chegou o final de ano e a gente não comprou aquela televisão bonita que queria comprar, não trocou a geladeira, não trocou o sofá, ou porque não comprou uma roupa bonita, ficamos fazendo bochecha, fazendo biquinho na igreja, sem querer adorar. Aprenda a ser igreja, rapaz! Oh, glória! Aleluia!
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a perseguição não prevalecerá contra ela, a calúnia não prevalecerá contra ela, o pecado não prevalecerá contra ela. Se ela pecar, o meu sangue vai lhe purificar de todo pecado, mas Satanás vai ter o prazer de tocar na minha igreja. Labalás, rodei, malaias. Dirijo para lá, lavas. Dirijo, dei canta, lavas. Oh glória! Oh glória! Glória! Lembre-se, só existem duas igrejas. A que vai subir e a que vai ficar. A que vai subir quando a trombeta tocar será arrebatada. E a que vai ficar, infelizmente, não subirá. Mas que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos dê graça, para que nós façamos parte da igreja que vai subir. Fique de pé, por gentileza.